você tem, às vezes, uma área meio cinzenta, vamos dizer assim, entre hard e soft skills, não tem? Porque eu fiquei pensando aqui, por exemplo, gestão de pessoas, ou você falou gestão do tempo. Esse tipo de assunto que pode, por alguma forma, você fazer um curso e ser certificado, ele não é totalmente hard, mas ele é um pouco soft. Como é que você vê? Você acha que tem algumas habilidades que elas permeiam hard e soft skills? Na minha visão, uma não exclui a outra, Pimenta. A gente precisa ter as duas. A gente precisa muito usar as hard skills, que são, por exemplo, conhecimentos técnicos, de tecnologia, de planilha de Excel. A parte técnica da minha função, eu preciso. Eu não acho que elas brigam e não acho que elas sejam excludentes. Pelo contrário, eu acho que elas se complementam. O que acontece muito... Por que as human skills estão aparecendo mais do que as hards? E às vezes até como se fossem mais importantes. Eu não diria que são mais importantes. Eu diria, de novo, que são complementares. Mas por que está crescendo tanto? Já indo em direção à sua resposta. Porque, muitas vezes, as pessoas que são contratadas pela competência técnica e são demitidas pelo comportamento. Aí as human skills entram neste comportamento. Que, às vezes, aquele excelente técnico, ele é tão intragável na empresa que não vale a pena ter ele, porque ele contamina toda a equipe. Aqui as duas acabam competindo. Mas, na verdade... as habilidades, elas se complementam. Aquele excelente técnico, que eu sei que eu posso confiar aquela função a ele. Se ele ainda tem uma capacidade de autorresponsabilidade, de confiança, de gestão da inovação, esse profissional acaba se tornando completo, se é que eu posso usar o termo de profissional completo. Vale lembrar, apesar da gente tratar as duas diferentes, elas se complementam. São duas áreas do nosso cérebro que é um só. São duas partes, mas quanto mais a gente conseguir fazer com que as duas conversem, mais diferenciado a gente seja. Porque, de verdade, não adianta só ter uma capacidade de sentir, de ser empático, de ser adaptável. Isso é excelente, isso é fundamental. Mas eu preciso também dominar a minha competência técnica. Eu preciso saber o que eu estou fazendo tecnicamente. Se eu for de uma empresa de segurança, eu preciso saber quais são os procedimentos de segurança. Uma não exclui a outra, e se complementam, e o desafio também da inovação é fazer com que as duas áreas do cérebro conversem cada vez mais, para que eu seja, sim, esse profissional completo, que quando me exigirem as hard skills, eu vou saber que a minha técnica, a minha competência técnica vai estar ali, seja na empresa de segurança, seja na empresa de tecnologia, seja na empresa de roupas, seja na empresa de comunicação, seja na padaria, seja na empresa de fertilizantes, nada exclui a competência técnica. É que só ela percebeu-se que não basta. Por exemplo, gestão do tempo. Gestão do tempo é hard skill ou é soft skill? Você viu como tem, então, lugares que são um pouco, né, blur, né? Eu acho que assim, porque gestão do tempo você tem algo que é bem de habilidade técnica, você pode usar Pomodoro, você pode usar alertas, ou seja, você pode ter tecnologias que te ajudam a ser um profissional cada vez mais treinado, vamos dizer assim, para essa habilidade técnica de gestão do tempo. Mas há uma questão comportamental, não há? Porque você precisa entender que você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, fazer uma tarefa até o final, cumprir os prazos. Eu fico imaginando que existem algumas áreas que elas têm uma intersecção muito grande que chega a ser até difícil, né? Porque quando você fala em Excel, legal, mas, ao mesmo tempo, quando vai para esse lado em que mistura um pouco do humano com o técnico, às vezes eu me confundo. E você tem toda a razão, porque, por exemplo, o Pomodoro é uma hard skills que eu posso estar utilizando. Agora, tem a parte comportamental em gestão do tempo, que é o quê? Que é justamente, Pimenta, por exemplo, e aí eu vou seguir na sua linha, capacidade de dizer não é uma habilidade de gestão do tempo. Quem não sabe dizer não, esquece administrar tempo. Capacidade de dizer não não é uma hard skills, é uma soft skills. Aonde eu vou priorizar o meu tempo, e as duas acabam se misturando. Eu não colocaria ela como uma soft skill, nem uma human skills, porque justamente ela mistura. Assim como eu saber priorizar o que eu quero, a priorização pode ser técnica. Agora, quando eu escolho que na terça-feira, dia 4, minhas prioridades são A, B e C, essa escolha
é emocional, muitas vezes. Essa escolha é comportamental, muitas vezes. Então, eu uso a ferramenta para priorizar, mas eu uso a minha emoção para decidir. Para ter outras dicas poderosas como essa, você se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e contribui para que mais pessoas possam também estar ativando a mentalidade inovadora.